Salve, salve galera, professor Walter Cunha na área com mais um WC Responde. WC Responde hoje que vai tratar sobre as etapas para uma boa discursiva. Vão desculpando meu cabelo aí de quarentena, tá? Vocês escolheram essa, esse tema, né, lá no canal do Telegram. Eu sempre coloco lá a enquete, vocês votam, a mais votada vem para cá, porque eu parto do princípio que é um assunto que realmente vocês querem assistir. Como é que eu confirmo isso? Depois, né, olhando as curtidas, olhando os inscritos, se teve muita visualização, né, mas a gente parte do princípio lá da enquete. Eu não costumo misturar os assuntos, tá? Eu tangencio, mas eu não misturo. Hoje era para focar na hora, né, de elaborar a discursiva, beleza? Só que eu vou ter que falar um pouco antes da preparação, inclusive fazendo referência a outros WC Responde. Então, pessoal, na preparação, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Por exemplo, saber, né, ou pelo menos imaginar de onde as discursivas vêm. Isso tem um WC Responde, né? Acho que, se não me engano, é o segundo. De onde vêm as discursivas? Né? A gente vai falar lá, né, dos sites, dos órgãos, né? Vai falar lá, por exemplo, dos links, né? Por exemplo, dos editais de licitação, termos referenciais, etc. Tá? Então, lá você tira, né, de onde que poderiam vir exclusivos, quais são os sistemas que o órgão trabalha, né? E assim por diante. Tem outras dicas lá e você pega e assiste. Então, de onde as exclusivas vêm, né, na fase de preparação. Outra coisa, treinar. Né? Você tem que treinar a discursiva, tem que pegar, escrever, não é no Word, tá? Alguns orientados me perguntam, Walter, posso fazer no Word? Não pode, tá? É papel, caneta na mão, né? Vai lá, tira um tempo, não pode ficar saindo toda hora para beber água, parar, faz depois, não, não é isso. É simular mesmo. Imprimir tudo, se possível no dia anterior, deixar tudo lá, começa a fazer e termina, beleza? Para tanto, né, depois você, para não ficar sem propósito, você vai precisar de alguém que corrija. Né? Isso é uma das coisas que a gente faz aqui, né, no Patreon TI Master. Eu corrijo isso para você. Mas se você não quiser, não, não posso, né, peça para um colega seu corrigir. Né? Não tem problema. Mas é bom que alguém corrija para você sentir a evolução. Né? Eu vou falar da sua evolução, os erros gramaticais, etc. E tal. Então você tem que treinar. O treino é bom para você medir a evolução, como também para que você afira os tempos. Né? A gente falou isso também lá no WC Responde Gerenciamento do Tempo. Então, no gerenciamento do tempo é importante você saber quanto tempo você demora, né? Dada o número de linhas da discursiva, quanto tempo você demora para fazer, porque isso aí vai influenciar na sua tática de execução de prova. Tá? Então, o treinamento é para isso. Beleza, pessoal? Outra coisa é a leitura de suporte. Tá? A leitura de suporte é você ler artigos, revistas, portais, né, que tratam dos assuntos que você acha que vai cair. Por exemplo, lá no Patreon eu coloquei lá, ó, como a TI está ajudando no coronavírus. Cara, assim que passar a pandemia, com certeza, principalmente órgãos de defesa do Estado, né, de defesa da sociedade, vão cobrar. Isso aqui vai ficar nos livros de história, tá? E vai entrar principalmente para a história da segurança, né, e da continuidade do negócio. Então, vai cair, pessoal, tá? Então, assim, já coloca lá. Mas isso é um exemplo. Existem outras coisas transcorrendo. Por exemplo, eu posso citar como impactou, né, no teletrabalho, como impactou nas contratações públicas. Né? Isso é atualização. Então você vai ler nos grandes portais, nas revistas especializadas, tem revista do TCU, tem revista dos peritos da Polícia Federal, tem a revista do SERPRO, né? Tem a revista Local Web, tem um monte de revista. Isso aí é a leitura de suporte. Tá? Isso aí são os três que eu separei para a parte, né, de preparação. E aí, para a parte de execução, Walter, que é o tema daqui, a parte de execução. Bom, pessoal, vou dar a minha ideia. Isso eu falei também no gerenciamento do tempo, na hora que a gente faz o algoritmo de prova. O que serve para mim, né, pode não servir para você, o que eu vou te dar uma dica, né? Mas vamos lá. Primeira coisa, entrou na prova, como eu falei lá, eu vou direto na discursiva. Por vários motivos, pessoal. Primeiro, para eu já saber se eu sei ou não, se eu souber, já dá aquela adrenalina para lá. Se eu não souber, tem outras coisas que eu posso fazer. Né? Eu falei lá, né, WC Responde gerenciamento do tempo, na hora da prova. Então, se eu não souber, eu vou ter tempo para pensar em background, eu vou ter tempo para canibalizar a prova, ou seja, na hora que eu voltar para a prova, pescar questões que tratam do mesmo tema, e aí poder me lembrar ou mesmo, né, tirar ideias dali para colocar no assunto. Tá? Enfrentar de cara. Eu gosto de enfrentar ela de cara. Tá? Outra coisa, né? Terminou, viu, olhou a prova, tem gente que já vai ver, cara, eu já sei, né? Eu tô bem, né? Eu vou tirar uma nota legal. Próxima fase, brainstorm. O famoso brainstorming, né?
como a galera de ágil costuma dizer, né? Você não precisa filtrar as ideias, pessoal. Vai lá e coloca na prova, de qualquer jeito. Eu também falei lá no gerenciamento do tempo, e reforço aqui, que a prova tem alguns espaços. Então, eu costumava mapear esses espaços logo no começo da prova, na hora que eu estava conferindo, né, se as provas, né, estavam íntegras, né, eu ia lá e marcava esses espaços. Então, é lá que você coloca. E aí é momento Chico Xavier, bicho. Não filtra, vai colocando ideia ainda mais, né, se forem questões grandes, né, de 30 a 60, às vezes até 90 linhas, tá? 90 não é muito comum não, mas 60, principalmente órgãos de controle, sim. O normal são 30, né? E nas questões menores, aí 10 a 20. Mas vamos pegar a base de 30. Então, se você não tiver não dominar muito o assunto, você vai precisar de muitas ideias. E é a hora do brainstorm sem filtro, você vai escrevendo, colocando alguns parâmetros, né, que você lembra, vai colocando lá, beleza? A próxima fase, pessoal, então a gente já falou o quê? Vai direto na discursiva, faz o brainstorming e agora você vai fazer o quê? Você vai fazer a estrutura, tá? Então toda vez que você vai construir alguma coisa, você faz uma maquete, você faz uma estrutura, você faz um desenho, uma arquitetura. Na discursiva não é diferente. Ah, Walter, esse negócio está se tornando muito burocrático. Pessoal, isso aqui são etapas. Quem tem o dom de escrever, ele faz isso também, mas ele faz isso de uma forma natural. Tão natural que ele entra no estado de flow, né, o estado de fluxo, e ele não percebe o que ele está fazendo. Então ele começa a dizer assim, ah, não faço isso não, não faço isso não, e sempre fiz discursiva boa. Mas, pessoal, tem gente que tem dificuldade em discursiva. Principalmente a galera de TI que não sabe mais nem escrever. Muitos de TI não sabe mais escrever. Então a gente precisa delimitar essas etapas para que ele treine, tá? Para que ele treine. Isso não diminui a pessoa. É uma, né, das características que a gente tem que dominar. Algumas têm facilidade, outras não. Então, a estrutura é o seguinte, eu pego as questões, né? Questão 1, o que ele está pedindo? Questão 2, o que ele está pedindo? Questão 3, o que ele está pedindo? Se ele não tiver pedindo numa pergunta, transforma em pergunta. Ele fala assim, ó, sei lá, fale sobre X. Então, você coloca lá o que é X, né? Quais são as etapas de X? O cérebro ativo, a gente é feito para responder pergunta. Então, quando não vem uma pergunta, a gente fica meio perdido. Então, transforma o que ele está pedindo em pergunta. Mas na hora da estrutura, o que você faz? Olha, vamos pegar aqui mapa mental. O centro dele, né, é o próprio enunciado da questão. Vai falar sobre teletrabalho, vai falar sobre contratações, vai falar sobre tecnologia Java. É o centro do mapa. O próximo nível são os parágrafos. Cada parágrafo vai responder a um item da questão. Talvez um item requeira 2 parágrafos, tá? Dependendo do tamanho. Mas o próximo item são parágrafos. E o próximo, a próxima folha, né, o próximo nível, né, desse mapa mental, dessa árvore, dessa estrutura de diretório, são os argumentos. Tá? Então, vamos pegar aqui, ó, riscos em teletrabalho. Né? Então, eu tenho a redação que fala sobre teletrabalho, eu vou falar sobre riscos no primeiro parágrafo e eu vou falar, ó, risco de segurança da informação, é um risco. Risco de isolamento social causando depressão, é outro risco, outro argumento. Risco, por exemplo, de o trabalhador, né, não estar usando as horas para efetivamente trabalhar, está fazendo outra coisa, outro risco. Tem um tema, tenho o que eu vou falar, o parágrafo, risco, e tenho aqui os argumentos, né? Depressão, né? Risco de segurança da informação e dispersão. E aí você faz para tudo. Essa estrutura, pessoal, vai te garantir algumas coisas. Primeiro, quando você termina a estrutura, você já dá aquela aliviada. Cara, resolvi a questão. Matei. Beleza. Você pode até se dar o luxo, dependendo, voltar já para ir fazer. Eu não recomendo isso, né? Recomendo que você faça o rascunho primeiro. Mas tem gente que já pode voltar e corrigir a prova e deixar o rascunho para depois. Porque a gente vai ver porque que às vezes a gente tem que deixar o rascunho para depois. E a outra coisa, pessoal, é na hora que você estiver fazendo o rascunho, que é a próxima etapa que a gente vai falar, você vai só ticando na estrutura. A estrutura, ela pega aquele monte de argumento que você fez lá, né, no momento Chico Xavier, né, no momento ali de brainstorm. Você vai cortar uns, né? Se você tiver muito assunto, se tiver muito assunto, ok, beleza, você estudou muito, leu muito suporte. Tirou ali alguns argumentos, elegeu alguns, né, porque você tem que filtrar, dependendo. Se não tiver argumento, joga tudo. Se tiver, você filtra. Né? E aí, você vê os argumentos, né, que mais batem, que mais respondem ao enunciado. E aí você vai ticando. Ó. Cara, o meu rascunho
colocou tudo isso. Porque o resto, pessoal, são o quê? São adjetivos, são conectores, pontuação, ortografia. O que está como argumento é a ideia principal. E se eu coloquei todas as ideias principais, eu já fico mais confiante. Beleza? Então, são essas duas vantagens de você fazer uma estruturazinha. Isso não consome tempo, pessoal, é rapidão. 5 minutinhos ali, 3 minutinhos que seja, você coloca as ideias em ordem. E aí não fica com aqueles go-to, né? Você termina um argumento, aí vai lá para baixo, isso dificulta, inclusive, para o cara da banca corrigir, e depois dificulta para você entrar com a parte de recurso, tá? Então é muito importante que você tenha uma separação geográfica na prova para facilitar o examinador para saber onde é que estão as ideias. As ideias têm que ser lineares. E a estrutura serve para isso, sabe? Para você não eu esqueci uma coisa, aí você vai lá. Beleza. Então a gente já falou ir direto, já falou do brainstorm, já falou do mini mapa mental. Walter, tá difícil. Vai lá no Patreon, vai lá na parte discursiva ou direto na parte de mapas mentais. Tem vários exemplos. É um mini mapa mental. Não confunde ele com o mapa mental grandão, né? Aquele grandão com tudo lá dentro, né? Não é esse. É um mini mapa mental. Por isso que eu coloquei mini. É só para responder uma questão. Ele pode até fazer parte daquele maiorzão, mas ele é apenas para responder a questão. Nos meus orientados eu sempre peço, me manda o mini mapa mental também, tá? Beleza? Agora o rascunho. Rascunho é quando você coloca o texto, vai usar os conectores, etc e tal. A dica que eu tenho para fazer com rascunho, pessoal, as dicas, né, são duas, né? Primeiro, ali você tem que concentrar 99% ali dos retoques, tá? Aí você vai fazer o quê? Você vai escrever ali, aí você coloca lá, ó, separa, né? Contudo, todavia, porém, mais, né? Para você não ficar repetindo um monte de coisa. Isso é estilismo, né? Às vezes não dá tempo e deixa para lá, mas se der, você faz. Cuidado com as frases, cuidado com a concordância. É a hora de você ficar olhando, né? E aí vale a dica lá do gerenciamento do tempo. Tiver dificuldade, tá com a cabeça cheia, vai no banheiro. Quando voltar, dá uma olhada no rascunho, tá? Troca palavras, né? Cuidado com a concordância. Vê se você não errou uma concordância ali, tá? Uma crase que ficou faltando, um retoque, mas tem que fazer os retoques o máximo possível. Nunca vai descer tudo no rascunho. Porque fazer esse tipo de retoque no texto final, se você trocar uma palavra, mudar e sem perceber, por exemplo, mudar uma concordância, vai ter que rasurar, e isso não é legal. Por isso que é bom usar o rascunho ali para fazer 98, 99% ali, né, da... Qual é a segunda dica? Cara, às vezes, pessoal, a prova tá punk, né? Não vai dar tempo, etc. Isso vai depender do seu gerenciamento do tempo. Vai lá, né, no WC Responde. E aí você tem que abandonar o rascunho. Ah, Walter, mas o rascunho é a etapa fundamental. Ela é fundamental, mas ela não é obrigatória, pessoal. Obrigatória é você entregar a sua folha, né, com seu texto para o fiscal. Pronto. Se você tiver que abortar uma das fases, você aborta. Mas, como você aferiu as métricas lá quando estava treinando, né? Estava corrigindo, aferindo quanto tempo demora, você sabe que dá tempo. E aí você. Agora, se não der por algum motivo, você aborta. Por isso que eu não gosto, né, de só com a estrutura você ir para a prova. É melhor fazer a parte de rascunho. Com rascunho, às vezes eu iria para a prova. Né? Às vezes não, às vezes eu só ia com o texto final. Mas eu gostava de ir com rascunho por quê? Porque por várias vezes eu ia com o texto final. Quando eu fiz o texto final, não quero mais mexer. Beleza? Aí chegava no meio da prova, via, né, uma questão que tratava da prova, que eu podia ter usado como canibalismo, não usei, e via uma ideia diferente da minha, uma ideia a mais, uma ideia a menos, uma contradição, etc. Só que meu texto já está pronto, já está cristalizado, não tem mais o que eu fazer. E eu tinha tempo para poder corrigir isso. Entenderam o problema? Então, depois do rascunho, eu ia para a prova. Resolvi a prova todo dia. Ah, isso aqui, vou lá no rascunho e coloco. Ah, aquilo outro, vou lá. Ah, isso aqui está errado, melhor esse termo aqui. No rascunho, lembra? Concentra no rascunho lá. E aí, pessoal, faltando ali, sei lá, eu tinha lá a minha métrica, meia hora para terminar, tá lá, né, no WC Responde, ó, 10 minutos antes, marcar o gabarito. Mais meia hora antes de começar a marcar o gabarito, passar o texto final. Então, quando chegava nesse momento, estava tudo marcado da minha prova, né, os marcos, vou lá marcar o texto final. Beleza? Vou lá, texto final, vou no banheiro, relaxada, tal, não sei o que, volto, tranquilites. Vou passar o texto final com cuidado, sem nervosismo, né? Principalmente se você estudou bem, já treinou muito, né? Você vai conseguir passar esse texto a limpo. Passou o texto a limpo, de boas, tal, aí vai marcar o gabarito.
Então, voltando aqui para vocês. A gente pega, vai direto, beleza? Valdo, isso não funciona para mim. Top. Eu estou dando um exemplo, você modifica do jeito que você quiser. Vou direto. Depois, né? Brainstorm, momento Chico Xavier. Depois, estruturo, mínimo mapa mental, mini diretório, algum tipo de estrutura que ele represente pelos argumentos, pelo tema, né, parágrafos e argumentos, né, a estrutura da prova. Depois, rascunho, no qual eu tento fazer todos os retoques possíveis. Depois, prova. Vou canibalizar se eu não tiver argumentos, vou ver as questões que trataram do assunto, né? Depois, lá no final, segundo os seus marcos, texto final. Separo lá 25 minutos, meia hora, aí depende, né, de quão você passa limpo. Volta, como é que eu vou saber isso? Testando, né, galera? Durante os exercícios, né? Durante aí os nossos treinos simulados de redação. Não sei como fazer isso, entra para orientação. Depois, marca gabarito. Entrega, pessoal. É isso aí. Volta, muito burocrático. Não é, pessoal. Quando você treina, isso entra, né, num fluxo, tá? Isso entra num fluxo e você não percebe. Agora, você só vai entrar no fluxo se você treinar. Se você não treinar, você não vai entrar no fluxo. Pode treinar sozinho? Pode. Pode treinar com um colega em grupo? Pode. Não tem problema. Tem problemas, você não está conseguindo, precisa de um apoio? Fala com a gente. Beleza, pessoal? Esse é o WC Responde de hoje, tratando aí de etapas, né, para fazer um discursivo. E agora, Val, o que eu faço? Treine, meu filho. Vá treinar. Né? Não deixe para descobrir as suas fraquezas só na hora da prova, né? Porque vai ser provavelmente a sua pior interação, né? E vai ser justamente no dia que você precisaria mais. Então, deixe para ter a sua pior interação antes da prova. Corrija, evolua e chegue na hora da prova, né, com o seu máximo potencial para aquele dia. Beleza, pessoal? Essa é a dica de hoje. Um abraço e